Olá turma, tudo bem? Meu nome é João Felipe, eu sou professor da disciplina Programação para Dispositivos Móveis 1. Vou apresentar para vocês aqui agora uma introdução sobre o desenvolvimento mobile e também sobre a nossa disciplina. Então pessoal, vamos lá. Nós experimentamos nos últimos anos uma popularização e uma democratização do celular, do smartphone. Então, com o aumento da tecnologia, com redução do custo, conexões de internet cada vez mais velozes e mais disponíveis e mais baratas, substituição. Então, nós estamos experimentando uma substituição do computador pelo smartphone. Então, tudo isso aí nos leva a acreditar que o desenvolvimento mobile se torna cada vez mais importante. Então, é muito comum você ver uma pessoa que tem um smartphone e não tem computador. É muito comum você ter vários smartphones em casa e às vezes nem mesmo um computador em casa, nenhum computador em casa. Isso se dá a importância de trabalhar com o desenvolvimento mobile. O mercado está em crescimento cada vez e está cada vez maior. Sistema mobile, pessoal. Os principais sistemas que temos atualmente é o Android, que é derivado do Linux, né? Roda o kernel Linux, e o iOS, que é um sistema exclusivo para os produtos da Apple. Então nós vamos trabalhar com o Android. Por quê? Porque ele é o mais usado, é o que tem o mercado, a tecnologia mais empregada, e além disso, pela facilidade em obter as ferramentas para desenvolvedor. Então é tudo gratuito, é só baixar, instalar e começar a executar e começar a desenvolver, né, os programas para Android. Então tá aqui, ó, o símbolo do Android é esse aqui, todo mundo já deve conhecer, né? E do iOS a interface é um sistema fechado, então SO e hardware da Apple, enquanto que o Android pode ter vários fabricantes. Aqui é um celular dessa marca, mas nós temos muitas marcas, inúmeras marcas com Android. E não é só para smartphone. Então eu estou falando aqui smartphone, mas nós temos outros dispositivos, TVs, por exemplo, televisões, né? Televisores. Então, hoje o Android é o mais usado no Brasil. Então você vai ver que hoje não, isso em agosto de 2020. Então ele estava aí com em torno de 80 e tantos %, né, de uso, enquanto o iOS está menos. Então isso ainda mais justifica a nossa disciplina trabalhar com Android. Aqui nós temos um gráfico aqui sobre o uso da tecnologia desktop ou mobile no Brasil. Então você vai ver aqui, olha, nós temos o uso do desktop. Com o início da pandemia, o desktop foi lá embaixo e o mobile subiu. Mas aí, depois de alguns meses de pandemia, está havendo um retorno aí, mas pareceu que ia haver uma grande diminuição do desktop e um aumento do mobile, mas aconteceu essa reversão aí. Vamos ver como vai ficar, né? Quando terminar essa pandemia, como vai ficar esse cenário. Tá, então vamos lá. O Android. O Android, o site oficial é android.com. Ele tem em torno aí de... Isso já tem anos já. Ele tinha 2,5 bilhões de dispositivos ativos. Hoje eu não sei como que tá, mas já é um número impactante. Então ele foi criado pela Open Handset Alliance, liderada pelo Google, e ela contempla, vou falar dela daqui a pouco. É uma plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis livre
e de código-fonte aberto. Então isso significa que qualquer fabricante pode instalar o Android, adaptar ao seu hardware e disponibilizar um produto com Android. Ele não é fechado do Google, porém tem as ferramentas próprias do Google que são fechadas. Mas você pode ter um Android sem ter nada do Google. O ambiente de desenvolvimento é poderoso, ousado e flexível. Então a primeira release do Android foi em 23 de setembro de 2008. Então você vê que é uma tecnologia recente. Assim, ela está com 13, quase 12 anos, entende? 12 anos. E já é uma tecnologia que domina, né? Open Handset Alliance é um grupo criado para padronizar uma plataforma de código livre para celulares. Ele é composto pelas principais empresas líderes no segmento de dispositivos móveis. Operadores de celular, fabricantes de dispositivos, fabricantes de chip, companhias de software, empresas, comerciantes e muito mais. Então esse consórcio ele surgiu para padronizar uma plataforma mobile. E essa Android é uma plataforma que é gerida por esse Open Handset Alliance. Então a proposta dessa Open Handset Alliance é essa. Hoje, 1,5 bilhão de aparelhos de televisão em uso em todo o mundo e 1 bilhão de pessoas têm acesso à internet. No entanto, quase 3 bilhões de pessoas têm um telefone celular, tornando o aparelho um dos produtos de consumo mais bem-sucedidos do mundo. Dessa forma, construir um aparelho celular superior melhoraria a vida de inúmeras pessoas em todo o planeta. A Open Handset Alliance é um grupo formado por empresas líderes em tecnologia móvel que compartilha essa visão para mudar a experiência móvel de todos os consumidores. Quais que são os recursos do Android? Primeiro, tela sensível a toque, internet 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, GPS, câmera, armazenamento SD, diversos sensores, luminosidade, bússola, acelerômetro, biometria. Então, basicamente um smartphone hoje ele tem todos esses recursos. O Android tem uma plataforma muito flexível e focada na integração de aplicações. Então, pessoal, dentro do sistema Android não existe diferença entre uma aplicação nativa e uma desenvolvida por você. Então você vê ali que você tem o SEO e os softwares aplicativos. Então, por exemplo, a agenda ela pode ser, você pode desenvolver uma agenda e substituir, vai ter o mesmo privilégio. O telefone, o software de descagem, de mensagem, tudo você pode substituir. Então para o SEO não faz diferença. Essa que é a ideia do Android, por isso que ele é tão flexível. O SDK dele é gratuito, está disponível para baixar. E você pode trabalhar principalmente com Java ou Kotlin, apesar de poder trabalhar com outras linguagens também. Mas as linguagens principais são Java e Kotlin. Bom, uma grande vantagem do Android é que ele é um sistema operacional Linux. Então, dentro do Android você tem um Linux rodando ali. E o Linux, ele o Linux que roda dentro do Android, ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware e também alguns recursos lógicos do dispositivo. Então, ele faz a gerência de memória e processamento, é responsável pela segurança dos arquivos, pela multitarefa, multiusuário, pela rede, pelos drivers. Então, o kernel do Linux, que é o núcleo do Android, ele é desenvolvido por uma equipe de mais de 4.000 desenvolvedores, de mais de 450 empresas. Ele tem mais de 56 mil arquivos e 22 milhões de linhas de código. Então, o Android ele não foi desenvolvido a partir do nada. Ele foi criado em cima do Linux, de modo a aproveitar
esse sistema operacional já consolidado. Então ele pegou essa arquitetura livre do Linux e tal e customizou para um sistema operacional novo, o Android no caso, né? Então como que é a arquitetura do Android, do SO Android? Por baixo nós temos o kernel do Linux, nós temos algumas camadas de API aqui, nós temos o Android Runtime e algumas bibliotecas nativas aqui. Temos o Android Framework e os apps. Então, o seu app, um app Android, ele vai rodar em cima de várias camadas aqui de software. O app Android, ele não executa direto como um programa Linux, não. Então, ele vai rodar aqui em cima de algumas máquinas virtuais. No caso aqui, a Android Runtime, a arte nos Android mais antigos era Dalvik. Então isso faz com que o sistema Android, essas camadas, essa arquitetura tornou-se muito flexível e também multiplataforma. Você vai ver que nós temos aí o Android nos mais diferentes dispositivos. Mas para um APK Android, ele vai rodar em qualquer dispositivo. O que vai mudar aqui é os drivers aqui, os módulos no kernel. Tá. Máquina virtual Dalvik. O Android ele não utiliza a máquina virtual Java. Ao invés disso, ele possui sua própria máquina virtual, denominada Dalvik. Isso aconteceu até o KitKat. De lá para cá, mudou-se para ART, Android Runtime. Então, a Dalvik é otimizada para dispositivos móveis. É uma máquina virtual Java otimizada. E ele foi substituído pelo Android ART a partir do 4.4. Então, como que a máquina virtual Dalvik funciona? Você tem o código Java e você vai rodar, compilar esse código Java. Vai gerar o bytecode em Java, que está pronto para rodar na máquina virtual Java. Esse bytecode vai passar por um processo para transformar em Dalvik executável. Vai compilar esse bytecode e converter para o .dex, que é o executável no Dalvik, otimizado para dispositivos móveis, né? Aí esse conjunto, esse código mais outros arquivos da sua aplicação vão ser agrupadas no .apk, que é um Android Package File, que é uma aplicação Android compilada. Então, quando você baixa um app Android, você vai baixar na verdade o .apk. Tá, máquina virtual Dalvik, pessoal. A máquina virtual Dalvik, nós vamos ter aqui o kernel do Linux, alguns processos do Linux executando, a máquina virtual Dalvik executando e acima da máquina virtual Dalvik a sua aplicação Android. Igual aquela arquitetura que eu postei lá, mas que eu mostrei antes. Bom, então como que a Google conseguiu fazer o Android crescer? Quando o Android surgiu, já havia o iPhone, já havia alguns celulares com Windows Phone, e o Android começou, a Google lançou um desafio, o Android Developer Challenge, que foi o que? Esse desafio aqui, olha. E foi um concurso com mais de 10 milhões em prêmios, promovido em 2008, antes mesmo da comercialização de celulares Android. Então, com esse concurso, a Google conseguiu o quê? Que desenvolvedores em todo o mundo baixassem o SDK e conseguiu testar esse SDK, bem como conseguiu desenvolver milhares de aplicativos para os dispositivos Android. Então, com isso, ele conseguiu encher a sua loja de aplicativos gratuitos e tal, e gastou quanto? 10 milhões de dólares. Se ele tivesse pagado desenvolvedor para criar, ele não conseguiria esse mesmo resultado. De certa forma, ele pagou, né? Então, alguns aplicativos que ganharam
Sweet Dreams, esse aplicativo, você ligava o modo para dormir e ele silenciava todo o telefone, as notificações e tal, para não te perturbar. Então na época não tinha esse recurso, então foi um aplicativo premiado. Outro aplicativo premiado foi um aplicativo gerenciador de arquivos. Então esse aqui que era a loja virtual do Android. Você entra lá, tem os aplicativos para você instalar. E aqui tem algumas referências que nós vamos usar na nossa disciplina. Quem quiser aprofundar mais aqui na disciplina pode estar procurando esses livros aqui, olha, do Lecheta, né? Google Android. Vamos usar a referência de Java e a referência de Android para programadores. Esses livros aqui dão uma base boa, mas o conteúdo eu vou sempre passar o conteúdo para explicar, mas quem quiser aprofundar pode acompanhar esse material, esses livros. Bom, então é isso aí. Espero que tenham entendido bem aí a nossa introdução, tenha abrido mais a mente em relação aos dispositivos móveis, ao Android. E agora resolver o exercício que está junto com essa videoaula. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.